A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais um momento de palavra da parte de Deus para os nossos corações. Peço que vocês não reparem um barulho atrás aqui. O ventilador ligado. Faz um ruído. Falo do Senhor hoje em Salmos 70, versículo 1, que vai nos dizer assim: Praza-te, ó Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folgue-se em ti e se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Talvez você entrou aqui da mesma forma que o salmista estava quando escreveu esses salmos, pedindo a Deus socorro. Deus, socorre-me. Deus, só o Senhor pode me atender. Deus, eu não tenho mais ninguém. Deus, se o Senhor não chegar hoje, o que vai ser de mim? Deus, tem tantos inimigos me atacando. Faz com que eles se envergonhem e não me ataquem mais. Deus, me socorre. Talvez foi assim que você chegou aqui. Eu não sei o que tem te afligido, o que tem trazido tanto desespero ao teu coração. Mas o Deus que me trouxe aqui, Ele me trouxe para te dizer que Ele vem em teu socorro, que Ele vem em tua direção e Ele não te deixa perecer. Queridos, o inimigo só avança até onde Deus permite. E Deus, Ele não permite que o inimigo lance sobre nós ataques maior do que podemos suportar. Quando temos o Espírito Santo como nosso escudo, queridos, o que chega até nós são apenas respingos. O que chega até nós são só resquícios do verdadeiro ataque. O que seria de nós se Deus não tivesse no controle? Por muitas vezes precisamos ser forjados, ser trabalhados pela mão de Deus. E por isso Ele permite certas situações. Mas há um mínimo de ataque que sentimos, já achamos que estamos desamparados, que estamos largados, que Deus nos abandonou. Mas não, queridos, Deus não abandona um soldado ante a guerra sem antes dar escape. Deus não nos deixa. Assim como um pai que vai ensinar algo para o filho, por muitas vezes Ele permite que nós tenhamos alguns tombos, que nós venhamos cair e para que venhamos aprender a levantar. Pais não conseguem ficar o tempo todo com os filhos. Eles precisam aprender a levantar só. Deus, Ele está sempre conosco, mas por muitas vezes Ele faz como a águia. Ele permite que o filho pense. Um filhote de águia, quando está aprendendo a voar, ela leva ele até o pico mais alto e lança ele lá de cima. Quem olha diz assim: mas ela está querendo matar o filhote, ele nem sabe voar.
Mas é nesse voo, nessa largada, que ele vai aprender a voar. Por muitas vezes ela tem que repetir isso por várias vezes, porque quando ele não consegue aprender de primeira, ela tenta outras vezes. É porque ela não o ama? É porque ela quer matá-lo? Não. Nem sequer machucá-lo ela quer. Pelo contrário, ela está ensinando seu filhote a ser forte, a resistir, a voar com as próprias asas. Ajuda ele a descobrir por que foi feito suas asas. E é isso, querido, que Deus está tentando te ensinar. Mas quando ela solta o filhote, que ela vê que ele não vai conseguir voar, ela com as suas asas, ela o segura, ela o ampara. Deus faz assim conosco. Mas não é porque ele não conseguiu da primeira vez que ela desiste dele, não, queridos. Deus não desiste, assim como a águia, Deus não desiste de nós. Mas ele permite situações para que venhamos crescer, para que venhamos ser fortes. Como poderemos resistir se não temos resistência, não temos força? Ao primeiro ataque, caímos na batalha. Deus está te dando resistência, Deus está te dando força, está te dando sabedoria nessa prova. Querido, você precisa aprender a filtrar, você precisa aprender a tirar o melhor de cada situação. Você precisa olhar para a situação e tentar entender o que Deus quer te ensinar nessa lição. Deus não prova ninguém por provar, queridos. Ele prova para que você seja aprovado, para que no final você olhe para você e você diga assim: não sou mais o mesmo, mas de maneira positiva. Ele quer que você amadureça. Já não é mais tempo de tomar leitinho. Leite, somente leite, mamadeira é para criança, é para bebê. Quando ela começa a crescer, ficar mais grandinha, é dando alimento sólido. Adulto não vive só de leite, não vive de mamadeira. Querido, o tempo que você tem de caminhada com Deus, você não deveria estar reclamando, você deveria estar tirando proveitos, tirando algo bom dessa situação, e não reclamando, e não murmurando, dizendo que Deus te abandonou. Ele não te abandona. Deus jamais nos abandona. Deus é fiel. E Ele é tão maravilhoso que me trouxe aqui para dizer para você: filho, eu tô contigo. Eu não te abandonei nessa prova. Se você for cair, eu te amparo, eu te seguro, mas você precisa firmar os teus pés. Você precisa firmar os teus passos, andar com firmeza. Você precisa se esforçar um pouco mais. Deus não te criou para você ficar aí choramingando. Deus te fez um soldado valente. Como que você vai entrar em batalhas maiores se você não suporta um probleminha tão pequeno perto do que está por vir? Ah, queridos, tem muitos que qualquer picuinha, qualquer chamadinha de atenção, já abandonam Jesus. Já dizem: eu não quero mais. Ah, não, a luta está grande, eu estou indo embora. Será que você vai aguentar a grande tribulação? Passar a eternidade longe de Deus, você vai suportar?
Se com Jesus é difícil, e sem Ele, querido. Para de achar que Deus é criança, para você ficar chantageando. Se Deus não falar comigo hoje, se Deus não fizer isso, se Deus não... Para de barganha. Deus não é moleque. Para você ficar brincando, não é fazendo joguinho que vai fazer as coisas mudarem. Não, querido. Se uma criança faz birra e você tira ela do castigo, ela nunca vai crescer. Vai ser sempre imatura. Você precisa ser firme e entender que Deus está trabalhando em você, Ele não está te castigando. Ele é o oleiro e você é o vaso. Deixa Ele te moldar. Você não falou que você queria ser usado por Deus? Você olha para pessoas que têm dons espirituais que Deus usa poderosamente e você diz assim: ah, mas como eu queria ser como ele, e você sabe por tudo que ele passou? Se você não suporta o começo, quando chegar no meio você vai gritar. Eu não estou pedindo para você baixar a cabeça, eu estou falando para você lutar. Para você tirar o que é bom dessa prova. Deus não te colocou aí para você morrer. Nem tampouco para você ficar murmurando. Deus sabe o que faz, querido. Deus não é tolo. Está na hora de reagir. De levantar e perguntar a Deus: que proveito Ele quer que você tire dessa prova? Qual é o ensinamento? Qual é o que Deus quer te ensinar? Qual é a lição nessa prova que Deus quer que você aprenda? Peça sabedoria que Deus vai te mostrar. Quanto antes você aprender, você entender qual é o propósito, mais rápido você sai da prova. Quando o povo de Israel estava no Egito, ficaram 40 anos andando em círculos. Por quê, queridos? Porque Deus quis castigar eles? Não. O tempo da escravidão já tinha passado, mas o coração deles estava preso lá no Egito. Eles ainda tinham um coração de escravo. Você imagina, queridos, 40 anos rodando no deserto. E tudo por não dar ouvido à voz de Deus. Tudo por achar que eles sabiam mais. Todo o tempo de escravidão não nos ensinou que o único que se importa, o único que cuida é Deus. Apesar de todos os milagres que Deus fez, apesar de tudo que Deus fez antes de sair do Egito, mesmo assim eles murmuravam, mesmo assim eles reclamavam. E aqui está você, agindo da mesma forma que o povo de Israel. Querido, o tempo que você vai ficar nessa prova é você mesmo que determina, não é Deus. Porque quando você entende o propósito e você diz: Deus, eu sei que vai doer, mas se é preciso, só não solta minha mão. Me ajuda a agir da maneira correta. Queridos, quando estávamos na prova, eu dizia para o meu esposo assim: você precisa acreditar que Deus está cuidando. Aí ele dizia assim: mas eu sou homem, eu tenho que prover. As portas se fecharam do emprego, tudo se fechou. Eu dizia assim: sempre foi Deus que cuidou de nós. Sempre foi Deus. No momento que você disser: Deus, eu me rendo, eu digo para ti de todo o meu coração que eu sei que é o Senhor que sempre cuidou, independente de eu trabalhar ou não. É Deus que está cuidando. Passamos quase 3 anos na prova. Toda a nossa família sofreu. Porque ele não admitia, ele dizia: eu sou o homem, eu tenho que prover, eu tenho que fazer, sou eu. Eu falei: nunca foi você. Nunca foi patrão, nunca foi emprego algum.
meu ou seu. Sempre foi Deus. Sempre. Porque você pode ganhar 1 milhão por mês. Mas se Deus não estiver no controle, ainda falta. Antes o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Você entende, querido, que enquanto você não toma a decisão de crer que Deus está no controle de todas as coisas, toda a tua família sofre, toda a família perece. Por muitas vezes minha esposa disse assim, se sou eu o problema, então eu vou sair fora. Eu falei, não, eu não quero que você saia fora, eu quero que você reconheça que é Deus. E não foi por falta de provas. Porque Deus deu muitas, inclusive no deserto, Deus nos deu muitas provas. Não que eu precisasse que Deus me provasse alguma coisa, porque eu sabia que sempre foi Deus. Quando nos mudamos de uma cidade para outra, achando que ali ia ser melhor. Quando eu cheguei naquela cidade, Deus falou para mim assim, eu não te trouxe aqui para ganhar dinheiro. Eu te trouxe aqui porque eu vou trabalhar na tua vida. Porque o que eu tenho na tua vida é muito grande. Quando não estava no auge da prova, naquela cidade, onde as portas se fecharam, onde tinha tudo para dar bom, tudo deu ruim, da maneira que a gente programou. Tudo deu errado. Mas para Deus, o que para nós é certo, para Deus não é. Porque olhamos uma situação e vemos por fora, mas Deus conhece o interior. Chegou um dia que eu dobrei meu joelho e falei, Deus, agora eu quero saber. O Senhor falou para mim que ia prover como proveu para Elias. O Senhor falou que mandaria os corvos para nos sustentar. O Senhor falou que sustentaria nós como o povo no deserto. O Senhor falou. Eu questionei tanto Deus. Eu ouvi tão claramente a voz de Deus dizendo assim, leia o livro de Jó. Eu falei, eu não vou ler o livro de Jó. Não vou porque eu conheço desde que eu nasci. O Espírito Santo falou assim, leia a passagem de Elias. Eu falei, eu me recuso. Eu conheço, eu não tenho por que ler. Aí ele disse para mim, leia a passagem do povo no deserto. Aí eu falei assim, por que tu quer que eu leia? Se eu já conheço, eu não tenho por que ler. A arrogância do ser humano é tão grande que ele acha que ele sabe mais do que Deus. Ele acha que Deus tem que se curvar aos seus caprichos. Não, queridos, Deus não vai fazer isso. A honra e a glória é dele, não nossa. O que nós sabemos não vai além daqui. Os nossos pensamentos não chegam nem perto da altura dos pensamentos de Deus. Porque queremos questionar o que Deus fala? Porque queremos questionar a forma que Deus trabalha? Eu questionei ali Deus e ele disse para mim assim, quero obediência, não sacrifício. E eu falei, tá, mas o que isso quer dizer? Ele me levou a palavra. E aí ele disse para mim assim, você passa horas orando, você faz incontáveis horas de jejum, mas você não está obedecendo. Aí eu falei, mas no que eu não estou obedecendo? Deus, a minha vida, eu estou sempre levando santidade. Se eu hoje estou revoltada, é porque eu procuro fazer tudo certo. Tanta gente que faz errado e tu não está nem aí. Olha só aonde chega
arrogância do ser humano. Deus me disse assim: filha, o que eu mandei você fazer? Eu falei: tá bom, Deus, eu vou fazer. Ah, queridos, anotei os versículos onde ele falou para mim ler. Abri a minha Bíblia ali sobre Elias. Ele disse assim: como era a providência, filha, que eu mandava para eles? Eu olhei e falei: Jesus, me perdoa. Fui lá para a passagem do povo de Israel. Ele disse assim: filha, como era a providência do povo de Israel? Quando eu li a passagem, eu falei: Deus, me perdoa, porque eu achei que eu sabia. Ele disse: filha, leia o livro de Jó inteiro. Porque, queridos, muitos pregam bonito a passagem de Jó. Porque Deus tirou tudo e Jó era fiel, e Jó não murmurou, e Jó não blasfemou, Jó não questionou mentira. Ele não murmurou, mas ele questionou. Da mesma forma que eu fiz. E a resposta de Deus para mim naquele dia, quando eu terminei de ler o livro de Jó, eu chorei, eu me humilhei, eu coloquei literalmente a minha cabeça no pó. Eu disse: Deus, eu não sou ninguém. Deus, eu não sou nada. Deus, faça o que tu quiser, porque a minha vida é tua. Queridos, a partir do momento que eu falei assim para Deus, eu falei: Deus, me perdoa. Ah, queridos, aí eu passei a entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Independente de eu gritar, de eu espernear, Ele não vai parar. Ah, queridos, não há ninguém que obtenha o controle como o nosso Deus. A partir desse momento eu falei: Deus, não importa o que viesse, o Senhor for comigo. Eu não vou reclamar. Eu não vou murmurar. E aí passou então. Da mesma forma que eu questionei Deus, meu esposo me questionava. Dizia: o que adianta orar? O que adianta você ficar acreditando? Deus nem se importa conosco. Queridos, tantas provas Deus mostrou para ele, para que ele entendesse. Precisamos chegar ao fim do poço, ao fundo, para que não houvesse outro lugar para onde olhar. Você está entendendo, querido? Por muitas vezes Deus permite que nós chegamos ao fundo do poço, para que possamos olhar para cima e pedir a Ele socorro, porque é do alto, é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem as respostas certas. Assim como Jó, quando se humilhou e disse: Deus, me perdoa, porque eu não sei de nada. Deus, só tu és, eu não sou nada. Você precisa hoje entrar no teu quarto, conversar com Deus, não o questionar, mas pedir a Ele que te dê clareza nessa situação, para que você venha entender o que Ele quer que você aprenda, qual é a lição, qual é o proveito que você precisa tirar para a tua vida. Deus não nos coloca no deserto para morrer. Você precisa entender, querido, Deus é Pai. E um Pai excepcional que não abandona os seus filhos. E hoje Ele diz para você: filho, eu estou aqui, eu estou te esperando. Ele não quer sacrifício de tolo. É necessário orar. É necessário jejuar. Mas isso tudo
se perde quando não há obediência, quando não há amor. Coloca mais amor nessa causa, querido. Coloca paixão pela busca por Cristo. Peça a Deus que Ele lhe dá. Muitos querem dons, muitos querem chegar para ser aplaudido. Queridos, dons não são motivos de aplausos, não, querido. Dons são nos dados para abençoar pessoas. E é isso que Deus está querendo te ensinar. Deus está querendo mostrar para você que isso não é status. Isso não é pose. Muitos já caíram por achar que porque tem um dom, porque prega, porque canta, porque faz, porque desfaz, acha que é maior do que Deus. Já querem ficar no pedestal, acham que não precisam mais orar, não precisam mais clamar, não precisa mais da presença. Agora eu ando por conta própria. Não, querido. É isso que Deus está querendo te ensinar. A dependência. Porque sem Ele você não é nada. O dom é Ele quem dá. O dom é dele. É Ele quem faz, não é você. Tudo é no nome de Jesus. Jesus foi bem claro na palavra dele que se cresce no nome dele, faríamos coisas que ele fez e maiores, mas é no nome de Jesus, não é no nome de fulano, de ciclano. Quando aqueles rapazes foram expulsar demônios no nome de Paulo, no nome de Jesus, os demônios olharam para eles e disseram assim: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? O que aconteceu com eles, queridos? O inimigo, ele não reconhece. Ah, querido, o teu nome não é importante. O importante é o nome de Jesus. A tua posição social não é importante. O inimigo não respeita conta bancária. O inimigo não respeita a posição social. O inimigo não respeita se você é um pastor, se você é um fulano, ciclano, beltrano. Não, o que ele respeita é a unção de Deus que está sobre a vida do homem. O inimigo recua quando ele vê alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que tem uma vida de santidade. É isso que o inimigo respeita. É isso, querido, que Deus está querendo te ensinar. Aprenda essa lição. Deixa essa arrogância de lado. Te humilha aos pés do teu Senhor, para que seu tempo vos exalte. Todo aquele que se exalta por si só será humilhado, mas o que se humilha, esse será exaltado. É a palavra que nos diz. Enquanto você estiver levantando o teu nariz com essa arrogância, você vai rodar no deserto. Queridos, quantos morreram naquele deserto? Do povo que saiu do Egito. Muitos morreram. Ficaram pelo caminho. Por quê? Porque a desobediência. Querido, Deus não depende de você. Se você não quer, Deus levanta outro e coloca no lugar. Mas lembra da onde Deus te tirou. A palavra nos diz que Ele nos tira do monturo e faz assentar entre príncipes. Mas não é para nos exaltar, para achar que somos melhor do que os outros. Quantos que Deus tirou da lama, hoje olha para um drogado e xinga, e humilha, e chama de palavrões. Cadê a tua compaixão, querido? Deus não te tirou de lá também? Onde está a tua compaixão? Cadê o amor? Quantos vê
pessoas que não condiz com os teus conceitos, e na mesma hora recrimina, diminui, ataca, como se fosse melhor. Vê alguém afastado dos caminhos do Senhor, sem força para voltar, esse desviado, esse isso e aquilo. Não foi para isso que Deus te chamou, não. Se você estivesse no lugar dele, será que você teria força para regressar? Se você estivesse no lugar dele, querido, será que você faria melhor? Deus não te colocou em lugar de juiz. Deus te colocou para abençoar, para cuidar daqueles que precisam. E é por isso que Deus nos capacita, para que não aconteça como muitos que nem sequer chegaram lá, mas já caíram. Deus não quer que você chegue até uma altura e caia pelo caminho. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser soldado. Deus te chamou para ajudar a levantar pessoas que estão caídas. Deus te chamou para ajudar os necessitados, não para empurrar de vez. Quantos estão morrendo sem salvação, porque ao invés de ajudar, você empurra para o buraco, você aponta, você discrimina. Queridos, Deus não se agrada disso. Se Jesus, sendo Deus, deu a vida por nós, quem somos nós? Para reclamar. Quem somos nós para apontar, para falar mal? Há um único juiz, e é Deus. Se Ele ainda não está julgando, é porque não é hora. Jesus veio para todos. Quando os fariseus falavam de Jesus andar com pessoas que aos olhos deles eram pecadores que não mereciam, Jesus olhou e disse para eles assim: eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Queridos, entenda uma coisa, a igreja precisa ser o hospital. E o que se faz no hospital, querido? Cura, trata, não põe para fora moribundo. Está na hora de acolher. Jesus está voltando. Há quantos que gravam lives atropelando adolescentes que estão tentando se levantar na fé? Vão lá e difamam na internet, porque acham que são tão bons que não estão sujeitos a cair. Porque ao invés de ir para a internet atacar os adolescentes, os jovens que estão tentando fazer algo bom, porque você não dobra o teu joelho e não diz: Deus, dá força para ele, essa é a nova geração. Deus precisa de novos soldados. Ah, querido, Elias, quando Deus mandou escolher um substituto, ele não pegou Eliseu e ficou esfregando na cara dele, não. Ele ensinou o que precisava. E na partida, ele perguntou o que ele queria. Eliseu, como um bom aluno, pediu a unção dobrada do que estava sobre ele. Por quê? Será que se Elias fosse um mau professor,
Será que ele queria, se ele desse mau exemplo, será que Eliseu ia querer o que estava sobre ele? Ah, queridos, Deus não nos chamou para dar mau exemplo, para agir como se fosse maiorais. Não, queridos. Quando Deus olha para nós, Ele vê todos nós iguais. Ele não vê um mais bonzinho do que o outro, porque todos nós somos pecadores. No dia em que chegarmos à estatura de varão perfeito, Ele nos leva para a glória. Então para de apontar, achar que você é melhor do que alguém. Você não é. A palavra precisa ser pregada. Precisa ser ensinado. Por muitas vezes, pessoas assumem o púlpito simplesmente para atacar. Ah, porque o fulaninho ali, que é melhorzinho, tem posição social, se queixou do irmãozinho mais fraquinho, então vou malhar o pau nele. E por muitas vezes tem pessoas que estão a primeira vez entrando dentro de uma igreja, chegam lá e ouvem essa barbaridade. Vão lá sedentos por ouvir uma palavra, mas não tem. Cadê o alimento espiritual que Jesus nos ensinou? A Bíblia está repleta de ensinamentos. Está repleta. Por que não usamos a palavra para ensinar, para educar? Por que não usamos a palavra para edificar? Para mostrar o caminho? Mas ao invés disso, é usado para massagear egos de pessoas que acham que porque tem uma posição social melhor, porque ajuda um pouco melhor a igreja com o financeiro, são melhor daquele irmãozinho que não tem, que vai a pé para a igreja. Está na hora de acordar. Deus vai pedir conta a esses que têm o rebanho nas mãos, mas não tratam as ovelhas, que estão espancando, que estão espantando as ovelhas pertencem ao Senhor. Igreja não é de pastor algum. Igreja pertence ao Senhor. Mas muitos por aí estão se achando dono, querendo comprar a igreja. Eu só saio daqui se você me pagar por ela. Queridos, que mundo você vive? O que Jesus fez quando viu aqueles vendedores na porta do templo, querendo negociar na casa do Pai? Queridos, isso é uma vergonha. A casa de Deus é para acolher, é para abençoar, não para escolher entre um e outro por causa da posição social. Será que se Jesus chamasse hoje para a glória, se fosse chamado, a morte chegasse à tua porta nesse momento, o que você apresentaria? Você sabe que Deus vai pedir conta dessas ovelhas que estão nas tuas mãos. E Ele mesmo vai pedir conta do que Ele confiou a você. Está na hora de tomar uma decisão, de se arrepender. Quantos já foi pedido a vida porque acharam que igreja era sua, poderia ser negociada? Ah, essa igreja aqui rende mais dízimo, essa igreja aqui, ali, então eu vou comprar ela, porque ela lucra. Onde vai a consciência, querido? Deus não tem se agradado. Quantos que não foi Deus que levantou? Foi homens que pegaram e colocaram. Que não são pastores, são lobos devoradores. Você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo? Você acha que não vai chegar o dia que Deus vai pedir conta? Queridos, Deus não dorme. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus mandou falar. Doa quem doer. Como diz o ditado, se a carapuça serviu, então usa.
Mas eu preciso falar o que Deus mandou. Amém, queridos?